Neemias capítulo 2, Neemias foi um servo de Deus, entenda, depois tornou governador de Judá, mas ele estava no cativeiro, ou seja, a sua nação perdeu e ele servia ao rei naquela época como um copeiro. Depois do livro de Crônicas, você encontra o Esdras, depois o Neemias, o capítulo é o 2. Isso vai falar muito ao seu coração. Capítulo 2, diz assim: sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estava triste diante dele. E o rei me disse: por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso, senão tristeza do coração. Então temi muito, de grande maneira. Isso pode estar acontecendo conosco. Nós estamos nos apresentando às pessoas com uma tristeza no nosso coração. O Neemias aqui, Deus o abençoou. Já viu que Deus transforma a maldição em bênção? E transformou isso aqui. Porque ele pôde abrir o coração, entender e falar da situação que estava o seu povo, que estava a terra dos seus pais. E ele ganhou permissão até de voltar e tudo. Mas eu quero falar sobre isso aqui. Como é que estamos nos apresentando diante das pessoas? Porque nós somos de Deus. Nós não podemos, mas pastor Jaime, eu não sou um artista, eu não sou um ator, eu não sei representar. Se eu estou enfrentando uma luta, eu estou enfrentando uma luta. Calma, nós vamos chegar lá. Vamos para o segundo livro aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, ainda dentro do assunto. O capítulo é 2 também. Versículo 1. Mas deliberei isto comigo mesmo, o quê? Não ir mais ter convosco em tristeza. Diz, porque se eu vos entristeço, em quem é que me alegrará? Senão aquele que por mim foi contristado. Então Paulo está propondo no coração não se apresentar ao povo de Corinto com tristeza. Nós temos que pegar isso aqui. Como é que estamos nos apresentando? Podemos enfrentar lutas, podemos enfrentar adversidades, mas não podemos nos apresentar diante dos amigos, diante dos familiares, com a tristeza no nosso coração. Por quê? Primeiro vamos ver uma coisa importante, como é que nos apresentamos diante de Deus. Salmo 100, quem lembra do Salmo 100? Esse que você conhece muito, esse já é bem conhecido nosso. Versículo 2 basta para nós. Podemos chegar ao início do 3. Diz o que? O Salmo 100, versículo de número 2. Servi ao Senhor como? Com alegria. Apresentai-vos a Ele com canto. Espera aí, eu estou com um diagnóstico de um câncer. Eu estou com um diagnóstico de uma lesão cardíaca, que eu tenho que passar por uma cirurgia. Eu estou enfrentando uma crise no casamento, estou enfrentando uma luta com um filho, com uma filha, estou enfrentando um momento financeiro difícil, profissional. Veja o início do versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus. Então, seja qual for a situação, eu não vou me apresentar a Deus com tristeza. Eu também não vou me apresentar a ti com tristeza, mas primeiro a Deus, porque Ele é Deus. Então eu vou diante dEle e apresento a minha causa ao Senhor, apresento a minha situação ao Senhor. Domingo deste, antes de começar, eu acabei a reunião de oração, fiz a reunião de oração, 40 minutos com Deus. Todos os domingos nós temos 40 minutos com Deus. Aí eu reuni os obreiros da igreja, os que usam uniforme, eu dei uma palavra para eles. Eu disse, às vezes estamos enfrentando lutas. Eu tenho dito para as pessoas na igreja, você olha um obreiro, olha uma obreira, um pastor, uma pastora, e você diz, pastor, obreiro, ora por mim que eu estou com câncer. E aquele obreiro também está com câncer. Você diz, irmão, ora por mim que eu estou com um problema com um filho muito grande. E aquele pastor também está com um problema com o filho. Mas qual é a diferença? Ele se apresentou a Deus, sabendo que Ele é Deus. Para quê? Para mudar aquela situação. Então já vou na presença de Deus com canto. Deus, surgiu essa situação, surgiu essa adversidade, mas o Senhor é Deus para mudar essa situação. Aí nós fomos para Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Esse é bem estudado no nosso meio. Carta de Paulo ao povo de Filipos, são os filipenses. Capítulo de número 4, versículo 6. Diz, não estejais inquietos por coisa alguma.
Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. Então, seja qual for a situação, então é uma doença que apareceu no meu corpo, mas eu vou servir a Deus depois na igreja, eu sou obreiro, entendeu? Eu sou pregador, eu vou servir. Eu não posso chegar diante de você contristado, triste, abatido, entende? Não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me apresentar a Deus. Deus, surgiu essa doença, surgiu essa situação, mas o Senhor é Deus para mudar. Eu invoco o teu poder, a tua ajuda, coloco isso no teu altar, invoco o poder do nome de Jesus. Quando eu conheço o nome de Jesus, eu oro, essa doença está amaldiçoada, essa situação está repreendida em nome de Jesus. Aí olha o 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Guarda isso, vossos corações. Então, eu estou ali e você vê o obreiro tem paz. Mesmo enfrentando, eu falei, as pessoas não têm nada a ver com os nossos problemas. Nós temos, mas nós não somos atores. O profissional que alegra as pessoas, eu falo, palestra de circo, ele vai lá, está no camarim, ele se ajeita todinho. Bom dia, boa noite, né? Porque, mas não, ele está ali representando. Ele não é um homem alegre, ele não é uma pessoa feliz. Ele está fazendo ali porque ele é um profissional para alegrar o coração das pessoas. Eu falei bem, nós não. Nós realmente colocamos no altar de Deus. Por isso que nós temos paz e servimos a Deus com alegria. E chegamos aqui com o rosto não triste, não abatido. Por quê? Porque Deus guardou o nosso coração. Provérbios é um versículo da Bíblia que eu já citei várias vezes. Provérbio 15, versículo 13. E, meu irmão, se olha aí no espelho. Que isso, pastor Jair? Vamos ver aqui. Ele diz, o coração alegre, diga, aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Quando você não apresenta a Deus a sua causa, a sua situação, o seu coração está abatido. Por mais que você tente, olha para mim, disfarçar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Você nota. Mas é porque vem lá de dentro. Mas quando você apresenta a sua causa a Deus, é o que temos que fazer todos os dias. Porque estamos num mundo onde vamos ter problemas. Lembra do pregador? Um rapaz chegou para ele, um jovem, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, que eu não quero ter problema com o diabo. Tudo bem, jovem. Fecha os olhos que eu vou fazer uma oração para você morrer agora. Ô pastor, eu não quero isso não. Amigo, você está no mundo onde o diabo está. De vez em quando você vai ter umas lutas, mas não temas, porque eu sou, não é o que diz o Senhor, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Então nós temos que ver como estão nos apresentando diante das pessoas, como estamos nos apresentando diante das situações. Como é que estamos enfrentando as situações? Temos que mostrar que, seja qual for a situação, Deus está conosco. Amém? Falando com vocês uma coisa que estão dizendo que é a mudança do clima, mas Deus fala que Ele queria fazer. Veja Isaías 41, versículo 17. Está escrito assim, os aflitos e necessitados buscam águas, soluções para os seus problemas. O que significa isso? E não as há. E a sua língua se seca de sede. A língua que ele fala com Deus não tem mais, está seca, está precisando dessa água correndo. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Isso vi um dia desse na internet. O deserto da Arábia Saudita, que nunca choveu, choveu. Até no Saara tinha poça d'água lá, que aconteceu. Mas Deus ainda fala mais, a gente ainda vai ver. Pode ser que ainda tenha um pouquinho mais de seca, mas vai mudar, as coisas irão mudar. Ele fala assim, plantarei no deserto o cedro, e a árvore de cita, e a murta, e a oliveira, conjuntamente, porém no ermo a faia, o olmeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam, e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, o Santo de Israel o criou. Então ele está fazendo uma obra que as pessoas não observam, mas quando vê, mudou a natureza,
Deus sabe fazer a coisa. Ele que colocou essa terra gerando num jeito que a gente não vai ser submergido pelas águas. Eu não sei se é para a direita ou para a esquerda, eu aprendi isso na década de 80. Se a terra inclinasse 10 graus para um lado, ou para a direita ou para a esquerda, sumiria toda a água do planeta. Mas se inclinasse ao contrário, a gente morreria tudo afogado. Você vê como é que Deus fez. Um planeta desse imenso, trabalhando numa perfeição desde que Ele criou, e nós temos primavera, verão e inverno. De vez em quando vem uma seca, mas no tempo de Abraão já tinha seca também. Eles falam que é o desmatamento. O que o pessoal estava desmatando naquele tempo? Quase nada. E veio seco, Abraão teve que ir para o Egito buscar auxílio. O Zé do Egito, o neto dele depois, profetizou para o faraó: olha, o sonho que você teve vão ser 7 anos de fartura. E depois 7 anos de miséria. Então você vai ser o primeiro-ministro, você vai administrar isso. O José pegou o financiamento, mandou todo mundo plantar, e o faraó plantou também, pegou todo o dinheiro do Egito e plantou, e colheu durante 7 anos, fez silos, guardou alimento, e depois o mundo todo ia lá comprar. E lá no Egito, aqueles que tinham muito dinheiro, depois não tinham mais nada, vendiam as terras para o faraó. Ele conseguiu todas elas de volta, pagando a eles moeda certa, sem tomar nada de ninguém, porque o homem de Deus estava lá. E o homem de Deus que escreveu isso aqui era o profeta Isaías. Ele sabia o que estava escrevendo. Veja o versículo 21 agora. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, e trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Então nós precisamos apresentar a Deus. Não fazer uma coisa da hora para outra, não. Deus, eu queria mudar de vida, eu queria melhorar. Eu queria morar numa casa que é minha. Eu queria dar boa alimentação para os meus filhos, boa educação. Me ajuda. Vai servindo a Deus, você vai ver como é que as portas vão se abrindo. Muitos fizeram isso. Tem uns cristãos que são meio diferentes. Eles não querem nem saber nada. Depois que vem a crise, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Apresente a sua demanda, que Ele vai mostrar na palavra o que você tem que fazer, o que você tem que crer. Estou doente, fala com Ele. Estou endividado, fale com Ele. E vai falando que Deus vai dando a bênção. Às vezes a pessoa fica endividada e quebra porque não calcula bem. Eu, aos 20 anos, eu tinha um comércio de roupa no Rio. Eu fali na época. Fiquei devendo. Aqui tinha vários comerciantes de São Paulo que eu dava o cheque, e o cheque foi igual borrachudo, bateu e voltou. Aí eu disse: eu vou pagar você, pode esperar, que eu sou de Deus. Arrependi e falei: Deus, nunca mais eu quero dever um centavo a ninguém. E comecei então a fazer negócio, ia lá e pagava. E depois que eu paguei o último, eu marquei meu casamento, porque eu falei: só vou casar quando eu não dever um centavo a ninguém. E hoje você deve quanto? 0,0. Não, o que eu tenho é meu, que Deus dá. E na obra de Deus eu não tenho salário, eu trabalho por amor, porque Deus me deu uma capacidade que eu uso. Antigamente era assessor financeiro, eu pegava grandes empresas, banco de investimento, fazia o casamento. E aí Deus vai me abençoando, e graças a Deus por isso. Sou dizimista, sou ofertante, glória a Deus, e sou patrocinador. Só não posso falar de quantas pessoas, senão eles vão parar. Eu faço a minha parte, né? E graças a Deus por isso. Então a gente tem que trabalhar para Deus. E falta coisa nenhuma, pessoal. Ele diz: apresenta as vossas demandas. A vossa demanda. Eu apresentei: Deus, eu quero mudar de vida. Esse negócio não dá certo, não. Eu sou teu filho. Um versículo que bateu fundo no meu coração foi Romanos 13:8. Aquilo ali foi forte, foi como se fosse um murro dele aqui, que eu caí desmaiado lá. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Eu prometo, nunca mais eu vou dever. Às vezes vou comprar uma coisa, eu faço em 4 vezes. Então, qual desconto você me dá? A pessoa já pôs o juro aí, vão negociar que talvez eu possa pagar na hora. Aí negocia, vamos pagar. Ganhei aquele trocado, quer dizer, que eu iria perder. Então, Deus sabe fazer a coisa. Apresente a sua demanda, trazer as vossas firmes razões. Todo domingo que você vier, já traz para diante de Deus. Deus, estou combatendo esse mal, vou combater e vou ser bem sucedido. Amém?